A cada filme do Monsterverse que vemos, somos apresentados a novos titãs com um passado desconhecido e que muitas das vezes acaba não sendo mostrado. Em Godzilla Kong, o Novo Império, nós tivemos um belo exemplo disso com a introdução da Shimura, uma titã com poderes de gelo capazes de colocar todo o planeta em uma era glacial. Essa criatura ela é tão monstruosa que seu tamanho consegue superar até mesmo a do próprio Godzilla. E olha que a gente só viu a Shimura sobre 4 patas, ou seja, se ela ficar de pé, ela seria ainda maior. No entanto, a gente que é fã sempre vai ficar querendo saber um pouco mais sobre essas criaturas tão interessantes. Como foi a evolução da Shimura até ela chegar nesse patamar? E será que a lagartixa de gelo deve continuar evoluindo e assim ficar ainda maior e mais monstruosa do que a gente viu em The Nimpari? Já que nenhuma dessas informações foram confirmadas oficialmente pela Legendary, pode vir comigo porque nesse vídeo de hoje eu vou montar junto com vocês a linha do tempo perfeita e que se encaixa tudo que a gente viu e que a gente sabe sobre a Shimura até o momento. Eu sei que você ficou curioso, então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos junto para mais um vídeo. Apesar de ter aparecido em um único filme até então, e nem ter tido um destaque tão grande como outros personagens, a gente já pode considerar a Shimura um dos titãs mais interessantes de todo o Monsterverse. Essa criatura foi apresentada justamente em Godzilla Kong, o Novo Império, e seu papel foi bem importante para o desfecho da trama. Inicialmente, ela acabou sendo mostrada como uma prisioneira do Scar King, o vilão do filme, e que também comandava toda a espécie do Kong em um covil no centro da Terra Oca. Ela inclusive foi a responsável por congelar o vilão no final do filme. Porém, gente, pouco foi falado sobre a Shimura e tudo que ela passou até chegar no momento atual da história que a gente vê ela. Afinal, ela nem sempre foi uma criatura comandada pelo Scar King, muito pelo contrário. A Shimura provavelmente foi um titã com grandes feitos durante o período em que ela estava livre. E pode ficar tranquilo, daqui a pouco a gente vai explorar mais esse lado. Mas primeiro é importante deixar claro que muitas dessas informações sobre a origem da Shimura, elas não são oficiais. O que a gente vai fazer junto aqui nesse vídeo de hoje é basicamente o dever de casa que a Legendary deveria ter feito. Ou seja, ter mostrado um pouco mais do passado dessa criatura tão interessante que a gente conheceu em The Nimpari. É claro que nada disso impede que no futuro venha novas informações sobre a Shimura que acrescentem mais para esse vídeo de hoje e assim a gente consiga trazer um novo vídeo atualizado. Mas enquanto isso não acontece, muito do que a gente vai tratar no vídeo de hoje tá lá no campo da teoria, tá bom? É tudo isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje, então vamos começar. Por se tratar de um réptil, assim como o Godzilla, a gente pode chegar à conclusão que a Shimura ela também nasceu de um ovo. No entanto, é difícil saber se a casca de gelo que gerou essa criatura ela é natural do planeta Terra ou se por acaso a Shimura veio do espaço assim como outros titãs. O maior exemplo de criatura que dá para falar é o próprio Ghidorah, conhecido também como Monstro Zero justamente por ter vindo de uma estrela há milhares de anos no passado. Algo parecido com isso poderia ter acontecido com a Shimura, já que desde os primeiros rumores sobre Godzilla Kong, o Novo Império, foi dito que essa criatura teria sido o primeiro titã existente nesse mundo. Outra semelhança entre o King Ghidorah e a Shimura é que ambos parecem ser únicos. E o que eu quero dizer com únicos? Em nenhum outro momento é mostrado criaturas semelhantes a eles, da mesma espécie, nem mesmo em forma de esqueleto, assim como é o caso do Godzilla, na qual a gente já viu fósseis de outros antepassados dele nos próprios filmes. Isso pode significar que a Shimura também é um titã extraterrestre, assim como o Rei Ghidorah. Sendo esse o caso, isso seria bem relevante nas ações dela, já que a mesma ela não ficaria tão confortável pela temperatura do planeta na qual ela vive, que no caso é o nosso. Mas voltando a falar do ovo da onde a Shimura nasceu, é possível que ela fosse um casulo maior do que todos os outros titãs que a gente já viu no Monsterverse, até maior do que o da própria Mothra. Até porque nesse caso a gente está falando de uma criatura que vai crescer assustadoramente e ultrapassar o tamanho de todos os titãs que existem nesse planeta. Então eu acredito que apenas o seu ovo já ficaria na casa dos 20 metros. Essa inclusive deve ter sido mais ou menos a mesma altura da Shimura assim que ela nasceu, mostrando para o mundo que esse não seria um titã qualquer. É bem verdade que nessa etapa a Shimura ela não passa de uma jovem lagartixa albina. Os seus espinhos de gelo ainda nem sequer haviam se formado e por isso ela tinha poucas formas de se proteger contra os predadores. Entretanto, a Shimura aproveita o seu tamanho acima da média para assustar outras criaturas enquanto o seu corpo estava em formação. Em um segundo estágio, a Shimura percebe que os seus cristais de gelo começam a surgir em suas costas e cauda. Nesse momento, ela já está bem maior do que quando ela nasceu e começa a medir pouco mais de 30 metros. Ou seja, mesmo ainda tendo acabado de nascer praticamente, a Shimura já teria a mesma altura do Kong quando a gente viu ele lá no filme da Ilha da Caveira. Nesse estágio, a lagartixa de gelo chega à conclusão de que o ambiente na qual ela está em volta
não é exatamente como ela gostaria que fosse. Eis então que a Shimu percebe que há uma força diferente dentro dela que a mesma não consegue mais segurar. Trata-se de uma energia mais gelada do que tudo que ela já viu ou tocou. É nesse momento que a Shimu solta o seu primeiro sopro de gelo e assim congela um predador que estava preparando para atacá-la. Com o tempo, a Shimu vai cada vez aumentando mais o potencial da baforada congelante que sai da sua boca. Isso ocorre enquanto seus cristais também crescem e assim fica cada vez mais difícil para outras criaturas chegarem perto dela. Agora a Shimu não é mais um filhote e enfim entrou na sua fase de adolescência, chegando a medir 60 metros de altura. Nessa fase, a lagartixa de gelo começa a se questionar sobre muitas coisas, como o motivo de não existir outros da mesma espécie que ela. Mas o que realmente incomodava a Shimu era o fato do resto do planeta ser tão quente. Ela gostaria que a temperatura do mundo fosse igual à energia que possui dentro do seu próprio corpo. É nesse momento então que a Shimu, em um ato de raiva, resolve direcionar o seu sopro congelante para o céu e assim dá início à primeira era do gelo no planeta. Mas eu acredito que nesse momento a Shimu ela não teria força o suficiente para fazer um feito tão gigantesco como esse, né? Congelar todo o planeta. Sendo assim, tudo que ela conseguiu congelar foi apenas um continente inteiro, né? Apenas. E adivinha só que continente seria esse? Pois é, o que a gente conhece hoje como a Antártida. Mas é claro que isso não seria o suficiente para Shimu. Ela gostaria ainda que todo o planeta fosse do jeitinho que ela gosta. Sendo assim, ela continua evoluindo e com o passar dos anos, ela aumentava os seus poderes. Porém, um outro titã acabou percebendo o surgimento dessa criatura tão poderosa que estava causando alterações no meio ambiente. E sim, eu tô falando dele, pessoal, o nosso querido Godzilla. Foi nesse momento em que o caminho desses dois titãs gigantescos começou a se cruzar e o Rei dos Monstros passou a caçar a Shimu. Vale a lembrança de que nessa época o Godzilla ele também não tinha a mesma altura que a gente vê nos filmes atuais. Só que mesmo assim, nesses primeiros encontros entre eles, já dava pra ver que a Shimu era um pouco maior do que ele. Tanto é que existe um registro dessa época em uma pintura rupestre que apareceu em uma edição especial do jogo Call of Duty. E esse desenho parece que foi feito justamente em um dos primeiros embates entre a Shimu e o Godzilla e já dava pra reparar que a lagartixa albina era bem maior do que o nosso querido Rei dos Monstros. É provável que nessa época o Godzilla ele tivesse algo em torno de 50 metros, enquanto a Shimu, como eu disse agora há pouco, ela possui um tamanho superior a 60 metros. O interessante é que, apesar das suas ações que colocavam o planeta todo em risco, né, o equilíbrio dele, a Shimu, ela sempre foi um titã amigável. Nós inclusive vimos um pouco disso no final de Godzilla e Kong Novo Império. Então, assim que foi confrontado pelo Rei dos Monstros pela primeira vez, a Shimu aceitou suas ordens e não quis ir até o fim na batalha entre eles. Ela então seguiu seu caminho, mas sempre com aquela vontade reprimida de colocar todo o planeta no estado glacial. Eis então que a Shimu deixa a adolescência e começa a entrar na sua fase adulta. Nessa etapa, ela cresceu assustadoramente e chega aos 100 metros de altura e se consolida como uma das maiores criaturas de todo o planeta. E estando cada vez maior e mais poderosa, a Shimu fica cansada de se controlar para não irritar o Rei dos Monstros. Ela resolve então colocar em prática o seu plano de trazer a Era do Gelo ao planeta, mesmo que isso signifique um novo embate contra o Rei dos Monstros. Mas para a surpresa dela, o Godzilla não aparece. O planeta então fica literalmente coberto por temperaturas extremamente baixas e a Shimu finalmente se sente em casa. Só que o motivo do Godzilla não ter aparecido e impedido ela é que nesse momento ele estava ocupado demais lutando pelo seu posto de Rei dos Monstros. Pois é, isso mesmo, pessoal. Foi nessa mesma época que o King Ghidorah pisou no nosso planeta e quase derrotou o Godzilla e a Mothra pela primeira vez. Entretanto, no meio da luta, uma gigantesca nuvem congelante surgiu nos céus e graças a isso o Rei Ghidorah foi congelado. Essa é uma das grandes dúvidas que os fãs tinham, né? E finalmente acabou sendo respondidas dentro de uma novelização de Godzilla e Kong o Novo Império. Nesse material é dito que a Shimu não chegou a enfrentar o Monstro Zero diretamente, mas a Era do Gelo que ela deu início foi o que acabou congelando o Rei Ghidorah. Foi até por isso que o Godzilla ele resolveu não ir atrás da Shimu, apesar dela ter desobedecido às suas ordens, já que isso acabou ajudando ele a vencer o dragão de 3 cabeças. Tudo bem que não fica muito claro pra gente o quanto tempo durou essa era glacial da Shimu, mas eu acredito que passaram muitos anos desde então. Partindo desse ponto então e voltando pro processo evolutivo da Shimu, nesse momento ela já devia ter ultrapassado os 110 metros de altura e poucos titãs tinham capacidade de enfrentar ela. Ela era conhecida como a única criatura que nem mesmo Godzilla incomodava, mas isso era pelo fato dela ter ajudado a vencer o Rei Ghidorah, mesmo que indiretamente. Só pra vocês terem uma ideia, a relação entre eles era até de certa forma parecida com a do Kong com o próprio Godzilla, ou seja, cada um ficava no seu canto, não
não se mexiam com o outro e ficavam se respeitando. Porém, ao chegar nessa fase adulta, a Shimu ela passou a sofrer com algumas mudanças no seu corpo. Com isso, ela começou a ter alguns cristais caindo de seu corpo para assim surgirem novos. Mas o que parecia ser uma simples mutação no organismo da Shimu se tornou um grande problema para ela. Eu digo isso porque, de alguma forma, os seus cristais continuavam conectados com seu corpo após terem caído. Pior do que isso, qualquer titã que encontrasse um desses cristais da Shimu poderia usá-la para causar dor a ela. Foi justamente isso que ocorreu quando um maldoso primata gigante, conhecido como Scar, pegou o cristal encontrado por ele e colocou na ponta de seu chicote. Dessa forma, Scar passou a usar a dor que causava na Shimu para forçá-la a seguir as suas ordens. Sendo assim, chegando na fase adulta da Shimu, ela praticamente foi controlada todo esse período pelo tirano, que com a sua ajuda se tornou o rei dos primatas gigantes, assumindo o título de Scar King. Nessa fase, a Shimu ela cresceu um pouco mais e atingiu 120 metros, que é a altura na qual a gente acaba vendo durante os eventos de Godzilla e Kong o Novo Império. Lembrando que essa altura é referente ao tamanho dela quando ela tá sobre 4 patas. Se pegarmos apenas o comprimento da Shimu, provavelmente ela teria bem mais de 200 metros. De qualquer forma, a evolução da lagartixa de gelo ela deve continuar agora que ela tá livre do controle do Scar King. É claro que pelo fato de não existir outros membros da espécie da Shimu pra gente comparar, acaba ficando difícil a gente conseguir, né, dar os próximos passos. Por já ter chegado na fase adulta, a tendência é que ela não cresça muito além da altura que ela já possui atualmente. Mas certamente os seus poderes ainda têm bastante margem para a evolução, tendo em vista que ela passou boa parte da sua vida sendo contida por um outro titã. Mas isso a gente só vai saber em futuras produções do Monsterverse, caso a Shimu ela volte a ser mostrada. Enquanto isso, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, gostou de saber como foi cada evolução da Shimu? Você acha que faz sentido que a evolução dela tenha sido exatamente dessa forma, ou imaginar algo um pouco diferente? E como que você acha que pode ser o próximo estágio da evolução da Shimu? Será que ela vai ser ainda maior, mais monstruosa? Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso aqui nos comentários, então comenta aqui. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!